Não fale mais pessoa obesa. Paciente obeso ou paciente com obesidade? Qual seria a forma mais correta de se referir ao paciente que tem essa doença? Será que chamá-lo de obeso ou obesa não acaba gerando um certo desconforto e contribuindo para o estigma da obesidade? Meu nome é Bruna Boaventura, sou nutricionista, cientista, professora de nutrição e hoje nós vamos conversar sobre um tema cada vez mais discutido em relação à obesidade, o estigma entre os próprios profissionais de saúde e como que a gente acaba contribuindo para isso. Mas se você não viu ainda, eu gravei um vídeo super interessante sobre a discriminação que muitas vezes nós fazemos com os nossos pacientes. A forma que nós nos comunicamos com os nossos pacientes em relação à obesidade é super importante. É sempre preferível denominar pessoa com obesidade ou paciente com obesidade. Essa é a linguagem centrada na pessoa, onde a gente coloca o indivíduo em primeiro lugar e não o rotula pela doença que ele tem. O mesmo vale em outras situações. Por exemplo, falar pacientes com diabetes ao invés de pacientes diabéticos ou indivíduos com autismo ao invés de autistas e assim vai. A gente não fala, por exemplo, um paciente canceroso, a gente fala um paciente com câncer. Essa linguagem ela tem sido amplamente aceita como parte dos principais esforços para reduzir o estigma associado a doenças, em especial a obesidade. Esse estigma da obesidade anda em paralelo com a interpretação em relação aos estereótipos associados à obesidade. Por exemplo, muitos profissionais da saúde definem o paciente com obesidade ou que não segue o tratamento como preguiçoso, que não tem autocontrole, que são muitas vezes desajeitados ou que não têm força de vontade ou que são preguiçosos, fracassados, desonestos, não têm inteligência suficiente. Infelizmente, esses rótulos demonstram a discriminação e o preconceito com esses pacientes que têm obesidade, que têm essa doença que precisa ser tratada. Muitas vezes, discriminar dessa maneira só demonstra o desconhecimento dos profissionais de saúde em relação a toda a fisiopatologia da obesidade. E claramente esses profissionais precisam de um aperfeiçoamento, uma formação específica no tratamento da obesidade. Alguns estudos mostram que os pacientes eles ficam incomodados com os tipos de comentários sobre o seu peso. Eles percebem uma falta de empatia dos profissionais da saúde. Os pacientes sentem ainda que não serão levados a sério ou se sentem julgados, ou que toda a culpa em relação à sua condição é dele, do próprio paciente. Os pacientes com obesidade, eles também dizem que se sentem relutantes para discutir sobre o seu peso e que depois se sentem normalmente julgados e tendem a confiar menos no próprio profissional de saúde que está atendendo. E aqui eu não estou falando só de nutricionistas, mas no geral, profissionais da saúde no geral, médicos, enfermeiros, psicólogos. O estigma da obesidade ele está presente, infelizmente, em várias categorias profissionais de saúde. Mas o que a gente pode fazer em relação a essa informação? Como nós podemos conversar com os pacientes sobre o seu peso, sobre as condições relacionadas ao seu peso e como que a gente pode reduzir esse preconceito associado ao excesso de peso nos nossos cuidados em saúde? Primeiro, a gente deve perceber as nossas atitudes pessoais em relação aos pacientes com esses diagnósticos, em especial pacientes com obesidade. É importante começar a identificar os nossos preconceitos pessoais e os nossos pressupostos, as nossas interpretações sobre o que seria uma pessoa que está com obesidade ou com excesso de peso. Muitas vezes, esses pensamentos eles podem prejudicar a forma não intencional e até a qualidade do nosso relacionamento, do nosso vínculo terapêutico com os nossos pacientes. Isso pode afetar a nossa linguagem corporal, nosso tom de voz, nossas expressões faciais, nossos gestos, nosso contato visual e até mesmo a distância que nós colocamos entre nós e os pacientes. Será que você não está demonstrando julgamento pelo modo como conversa com o seu paciente, por exemplo? Em segundo lugar, é importante abordar crenças causais sobre obesidade e peso corporal. Ou seja, nós precisamos estudar e reconhecer as causas que são muito complexas associadas à obesidade, incluindo fatores biológicos, genéticos, ambientais,
sociais e que contribuem para a obesidade. Isso leva à redução do estigma relacionada ao peso. E a gente precisa estudar mesmo, conhecer a etiologia e a fisiopatologia da doença. Quando a gente entende a complexidade da obesidade, a gente vai muito além de simplesmente dizer que o paciente ele não consegue perder peso por questão de falta de força de vontade. Então não é que o paciente não tem força de vontade para não comer aquele chocolate. Ele pode simplesmente ter um baixo controle inibitório associado ao seu peso, por exemplo. Então são vários aspectos que vão influenciar nesse comportamento alimentar. Em terceiro lugar, é preciso que a gente estabeleça um ambiente de consulta apropriado ao atendimento desse paciente. Em uma questão mais prática, a gente precisa às vezes fazer alterações no consultório, na clínica, para acomodar as necessidades desses pacientes com tamanhos corporais diversos. A gente precisa criar um ambiente que seja acolhedor e que facilite a mobilização desses pacientes. Por exemplo, garantir que os equipamentos médicos, por exemplo, a balança, tenham uma estabilidade, uma capacidade adequada para as pessoas que tenham obesidade. A gente também precisa garantir que toda a parte de móveis, de estrutura, de cadeiras, sofá, seja compatível com uma pessoa que tem obesidade. A gente precisa garantir que os corredores, as portas sejam configurados de uma maneira que seja possível uma pessoa com obesidade se movimentar. Garantir que isso tudo seja compatível realmente com o tipo de paciente que a gente costuma tratar. Os nossos pacientes com obesidade, eles precisam se sentir confortáveis no nosso ambiente de atendimento, no nosso consultório, na nossa clínica. Eles não podem ser estigmatizados por questão do seu peso em relação à estrutura física do nosso estabelecimento. Em quarto lugar, a gente deve usar uma comunicação respeitosa e sensível com os nossos pacientes com obesidade. A gente precisa pensar com cuidado sobre se essas expressões que a gente acaba utilizando, mesmo que de forma não intencional ou indireta, elas acabam contribuindo para o preconceito ou o sentimento de culpa do nosso paciente, reforçando ainda mais esse estigma internalizado. E isso significa também considerar o tom moral das nossas palavras, que a gente usa às vezes expressões que elas acabam piorando ou empoderando os nossos pacientes. Então nada de foco, força, fé. Muitas vezes esse paciente está sofrendo em simplesmente ouvir repetidamente coisas que não têm a ver com os desafios e as dificuldades que ele tem. Além dessa linguagem que ela é centrada no paciente, na pessoa, pode ser ainda útil revisar expressões comuns que a gente utiliza em relação ao comportamento alimentar, identificar então alternativas mais respeitosas para falar sobre algumas questões e que não impliquem em comportamentos estereotipados em relação aos nossos pacientes. Ao invés de dizer que o paciente dá desculpas, fale sobre estratégias para minimizar gatilhos. Desculpas é uma palavra muito usada e pode trazer esse sentimento de culpa que os pacientes sentem. Ao invés de dizer trapacear, podemos então conversar sobre situações que criam desafios ou dificuldades para manter o que tinha sido planejado. Ao invés de dizer resistir à tentação, nós podemos discutir formas de lidar com emoções que interferem diretamente na nossa alimentação, na alimentação do nosso paciente. Ao invés de dizer não coma demais, podemos conversar sobre formas de se sentir satisfeito e sem se sentir privado de todos os prazeres da vida. Além de tudo, é claro que é necessário utilizar palavras mais neutras quando estamos falando do peso do nosso paciente, como peso e peso não saudável. Antes de iniciar falando de peso, é importante perguntar ao paciente se ele concorda realmente em conversar sobre esse assunto, peso, e como ele está se sentindo em relação ao seu peso atualmente. Às vezes o paciente ele não quer conversar sobre isso e ele tem direito de não querer conversar sobre isso. Lembrar dessas práticas e incorporar essa linguagem no nosso dia a dia profissional pode fazer uma grande diferença no tratamento dos pacientes e na redução do estigma relacionado ao peso. Eu espero que esse vídeo tenha feito você refletir um pouco sobre a sua prática clínica e entender um pouco mais dos impactos positivos relacionados à linguagem centrada na pessoa, no paciente e não simplesmente no seu diagnóstico.